Em todo canto, em todo lugar, aqui cobra nasce sem parar. De pai pra filho, de avô pra neto, herança de cobra não vai acabar. Dentro do beco do Gera, da zona sua favela. Cobra de sandália ou de Rolex, então tamo junto pro Santa ganhar. Cuidado com o bote, a picada é forte. O arruda é o ninho que vai se espalhar. É cobra por todo lugar. Cuidado com o bote, a picada é forte. O arruda é o ninho que vai se espalhar. É cobra por todo lugar. 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 Até o Barcelona apoia. É cobra por todo lugar. Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra quê? Preta, branca e vermelha que faz o chão tremer. Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra quê? Preta, branca e vermelha que faz o chão tremer. Treme, 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 treme aí. Vamos colar todo mundo pra ver o arroda ferver. Treme, 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 treme aí. Vamos colar todo mundo ver o arroda ferver. Ei, meu velho, tu tá ligado, né? Ou você é cobra, ou tem medo dela. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso pré-jogo Ferroviário e Santa Cruz, né? O primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025, com muita novidade, né? A gente vai falar do pré-jogo, vai falar da notícia da semana e vai falar sobre a SAF, a tão esperada SAF, que no dia de ontem, sexta-feira e hoje, ao longo do dia, saíram várias informações. A gente vai comentar aqui com você também. Fica com a gente, segue, curte e compartilha. Tamo junto. É tradição, não é moda. Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você vai ver essa live. Tem muita coisa para falar, principalmente sobre essa SAF, essa bendita SAF, que parece mais uma novidade, né? Vamos embora. Bom, galera, antes de iniciar, né, a gente sempre faz aqui a referência aos nossos amigos aí, parceiros, né, de criação de conteúdo. Então, você que não segue um desses parceiros aqui, siga-os, né? Todos eles trabalham o conteúdo do Santa Cruz, né, das mais variadas formas, com humor, mais sério, tem a gente que mistura os dois, tem de tudo, né? Então, se você já viu um desses produtores aí de conteúdo, segue a galera, né? A gente tem um grupo onde a gente discute muita coisa a respeito do Santa Cruz, sobre a criação de conteúdo, né? O que a gente vai divulgar, o que a gente acha melhor não divulgar, para não criar tumulto, ruído. Então, se você não segue nenhum desses aí, segue a galera, porque a galera está empenhada aí em produzir um trabalho voltado ao Santa Cruz Futebol Clube, mas sempre cada um com sua pegada. Beleza? Bom, galera, outra coisa importante, né? Chegamos aos 1.000 seguidores no Instagram. Passamos, já estamos quase em 1.400. Se você não segue a gente aí no Instagram, tá seguindo agora no YouTube, né? Não é possível que você não esteja seguindo a gente agora. Já falei, curte, compartilha, dá like aí, compartilha com a galera que é tricolor, segue a gente, não esquece aqui no YouTube, a gente tá faltando aí nove seguidores para bater 1K aqui no YouTube também. No Instagram já chegou 1.300 e acho que aí tá 76, mas já tá 1.390 alguma coisa. 1.399 agora. Agora tá Faltando 1.399. um seguidor para os 1.400, né? E vamos rumo aos 2K, segundo o Jorginho, né? Na última live que a gente fez, rumo aos 2K. Então, se você não compartilha, não segue a gente, segue aí, ó, tá aí, é Tradição da Moda FC no Instagram. Tem muito conteúdo, muita informação. Acho que hoje vai ser a primeira live que a gente vai fazer que a gente tem todas as notícias da semana que saíram no nosso canal lá no Instagram, né? Então, para você se manter informado também, a gente tá lá no Instagram com muito conteúdo, muito material. O Jorginho essa semana vai produzir também, disse que essa semana vai ficar mais folgado, vai dar uma contribuição, então provavelmente ele vai dobrar a quantidade de informação, né, Jorginho? Vamos embora, vamos embora.
fazer. Assim, a gente deve ter conteúdo, né? Graças a Deus. Tem informação de SAF, tem jogo, tem contratação, então vai ter bastante informação do torcedor tricolor. Vamos embora. Galera, antes da gente falar do pré-jogo em si, o pré-jogo começa já no pós-jogo, né? Santa Cruz e Ferroviário no Arruda, tá? E a gente tem uma análise breve, né, no YouTube, em que eu já dei a minha opinião. Lembrando, galera, quando sai um vídeo meu, ou se sair um dos caras também, né, de Jorginho de Baltar, a gente está emitindo a nossa opinião pessoal, não quer dizer que reflita a opinião de todos os três membros aqui do canal. Então, eu fiz uma breve análise minha lá no YouTube, né, e tentei falar um pouco sobre o que foi esse Santa Cruz e Ferroviário. Jorginho, na minha opinião, foi o jogo em que o Santa Cruz jogou os dois tempos mais próximos um do outro. A gente tinha dois tempos geralmente destoando bastante, jogava muito bem no primeiro tempo, e o segundo tempo caía bastante de rendimento, o adversário tinha algumas chances. Mas nesse jogo do Ferroviário, eu percebi que o Santa Cruz ele foi mais consistente, talvez a parte física tenha pesado, né, e tenha pesado nesse quesito aí, né, sido mais relevante, mas eu acredito que o Santa Cruz fez os dois tempos mais próximos um do outro pela primeira vez que eu tenha visto. Acho que o Ferroviário ameaçou, depois que o Santa Cruz abriu 2-0, chegou umas duas, três vezes ali, abriu o gol, né, abriu o placar também deles, com chute fora da área, mas eu acredito que ao longo do jogo o Santa Cruz foi superior, com a oscilação apenas nesse momento aí, próximo ao gol do Ferroviário, um pouco antes e um pouco depois. O que é que tu acha? Marcelo Cabo já tinha dito que para ele seria a partida mais difícil do Santa Cruz. E apesar do placar, apesar da atmosfera, o melhor gramado do nosso grupo é o do Arruda. Sem comparação, né? Mas sim, foi uma partida difícil. Foi uma partida difícil. O Ferroviário veio com uma proposta de empatar. E mesmo quando estava perdendo, o Ferroviário não avançava as linhas, fazendo com que o Santa Cruz tivesse que trabalhar muito a bola. Teve alguns lances que era bem característico. O Felipe estava com a bola, Felipe Alves com a bola, e o Ferroviário não atacava ele. Esperava no seu campo de defesa. E eu gostei muito da solução que Marcelo Cabo deu para esse tipo de situação. Eu não sei se isso foi estudado ou se foi pensado no decorrer da partida, mas a gente tinha Israel bem próximo à linha da lateral, e o Santa Cruz concentrava as jogadas de um lado e virava rapidamente para Israel. E aí a gente conseguiu. Depois que eu estava no estádio, mas depois que eu vi o jogo o, o, na Melhores TV, no momentos, né? YouTube, foi um dos melhores momentos. Você via que era muito, muito, muito característico esse lance. O Santa Cruz concentrava o jogo do lado esquerdo e virava o jogo para Joel. Então a gente, mais uma vez, fizemos gols de bola trabalhada. Mais uma vez, a gente teve uma zaga muito bem postada. A dupla de zaga vem sendo quase perfeita nessa Série B. E o que eu gostei, eu assisti a entrevista de Marcelo Cabo hoje. Eu venho batendo essa tecla que ele é um cara que não entra na entrevista coletiva para falar uma coisa que ninguém viu. Simples, direto, ele fala a realidade. Ele falou sobre a bola defensiva do Santa Cruz, que tem melhorado, a bola ofensiva do Santa Cruz, que não estava tão boa e tem melhorado, e a gente falou isso na última live. Então, eu tenho gostado muito da apresentação do Santa Cruz, e foi uma partida muito boa. Teve gente que falou que Thiago Galhardo não correu, não jogou, não estava em campo. Eu não concordo. Acho que ele também foi importante. O Ferroviário fechou muito o meio, então o William Júnior e o Thiago Galhardo tiveram muita dificuldade de jogar. E aí os pontas, tendo mais espaço, se sobressaíram e deu no que deu, né? Então, com relação
o que eu percebi da partida, tem uma questão que eu acho que o time do Ferroviário estudou bastante o Santa Cruz. Você não viu o William Júnior jogar tão solto quanto vinha jogando nos últimos jogos, né? Thiago Galhardo também foi marcado bastante. A gente também não teve uma partida excepcional do Israel, que ele vinha jogando muito bem, né? Eu acho que o Ferroviário teve esse mérito também de ter estudado o Santa Cruz. E eu estou curioso para ver Ferroviário e Santa Cruz no PV, né? Quero ver como é que o Santa Cruz vai se comportar diante de um adversário que se mostrou mais qualificado, né? E fora de casa com um bom gramado. E falam que o gramado do PV está muito bom, né? É. A última partida que eu vi do PV foi uma partida do Fortaleza. E foi pela Copa do Nordeste ainda. O gramado tava bom. Mas, assim, essa partida, ela vai ser muito importante para a gente ver a casca que esse time tem no momento. Porque a gente tem falado isso, mas a gente vai pegar um time que está desesperado pela vitória, porque se não vencer ele pode ser ultrapassado. Um time que criou um clima de guerra aqui no Arruda, porque os caras, Verdade. todas as bolas queriam brigar, queriam fazer alguma coisa, e ainda teve o lance da pedrada, né? Então, o clima lá não vai estar nada bom. A gente vai ver como é que o Santa Cruz vai se comportar no estádio, com clima hostil, com a torcida pegando no pé, e os jogadores dentro de campo vão estar com esse gás a mais, né? É uma revanche. Até agora, né? Tipo uma revanche, né, velho? Bom, então foi isso, Santa Cruz e Ferroviário 3-1, né? 2 gols de Thiaguinho e um gol de Giovanni Santos. Um golaço de Giovanni, né? Inclusive. Golaço. Um corte saindo dentro, um movimento para fora da área, né? E batendo no lado contrário do goleiro. Um bonito gol. E o Santa Cruz encerrou o jogo jogando bem, né? Jogando bem, jogando melhor que o Ferroviário. Eu achei que o Ferroviário, depois dos 40, 35 minutos, cansou, né? Teve algumas chances, mas o Santa Cruz ficou mais com a bola e tal, no final do jogo, principalmente. Mas eu acho que o Ferroviário, depois dos 30 e poucos minutos, cansou, pesou um pouco. E o Santa Cruz se aproveitou disso, né? E conseguiu controlar o final do jogo aí. Depois do gol, que matou realmente o jogo. O Santa Cruz teve outras oportunidades também de matar o jogo, mas não estava com a pontaria tão em dia nesse jogo aí. Ainda bem que conseguiu fazer os 3 gols. Quando fez o primeiro gol, esse cara tem que fazer um segundo gol para tentar ficar mais tranquilo. Quando fez o segundo gol, quase que a gente perdeu o gol do Ferroviário, que foi quase emendado no outro. Mas, como eu digo, como eu disse antes, né, eu acredito que o duelo contra o Ferroviário no PV vai dizer para a gente muita coisa a respeito de como é esse time, como a gente pode pensar nesse time para o mata-mata, já que a gente vai ter um clima mais de hostilidade no PV. Verdade. Bom, tá aí a classificação geral, né, do grupo A3. Em alguns locais a gente encontra A3, em alguns locais a gente encontra grupo C, porque é o terceiro grupo, né? E o Santa Cruz lidera com 19 pontos, né, saldo de gol de 10, numa sequência de 4 vitórias consecutivas, né, seguido do América de Natal, Central e Ferroviário. O Ferroviário que vem aí coladinho junto com 13, Horizonte. Esse grupo do Santa Cruz, os últimos quatro colocados, né? O primeiro na entrada do grupo de classificação e os 3 seguidos dele, todos eles têm chance de se classificar aí na quarta colocação, né? E tá uma disputa mais acirrada. Diferente do que a gente vê no grupo A4, que é o que a gente vai se encontrar, né? O grupo D, considerado o grupo D, o Asa está disparado com a mesma pontuação do Santa Cruz, só que tem um saldo de gol melhor, né? Mas quando a gente pega para avaliar a distância que existe entre a Juazeirense e o sexto colocado, né, que não está aí, eu vi que a diferença a Juazeirense tem 11 pontos e o sexto colocado tem 4, se não me engano. Então, assim, tá 4 não, 5 pontos.
está praticamente fora da disputa, né? Então aí a situação está mais que controlada, né? Para a gente tentar definir quem é que classifica. Então está entre aí o Sergipe, o Jequié, o Lagarto e a Juazeirense. Já no grupo do Santa Cruz, os quatro colocados, né, do quarto ao sétimo, todos eles têm chance de classificação, chances reais de classificação, Jorginho. O Santa Cruz já está classificado, né? A verdade é essa. Santa Cruz tem pontuação em futebol de classificado. A gente vai fazer esse retorno aí, e foi uma das coisas que Marcelo Cabo falou na entrevista coletiva de hoje. Ele vem falando que o Santa Cruz vai adversário a adversário, mas já está mirando a classificação geral, e a gente torcer para que o Asa tropece, né? Tropece nesse retorno, que o elenco dele seja curto, para que a gente consiga essa primeira colocação geral. É verdade. E aí um giro pelas notícias da semana, né? Começamos com a péssima notícia da pedra jogada no ônibus do Ferroviário, ali nas imediações do Largo da Encruzilhada, né? O ônibus do Ferroviário vinha sendo escoltado pela Polícia Militar de Pernambuco, um carro colado atrás, já tinha um carro passado na frente, motos da Polícia Militar, e um cara joga uma pedra, ninguém viu, deixaram o cara jogar, né? Quem pegou foi um cara que estava filmando de longe, ali no Largo da Encruzilhada, pegou o momento que o cara, sem camisa do Santa Cruz, uma camisa branca, né? Sem camisa de clube, jogou a pedra e pegou no vidro do ônibus do Ferroviário. Isso causou aí um movimento na Federação Cearense, que é brigada com a Federação Pernambucana, né? Existe uma disputa entre as federações e a Federação Cearense entrou, como sempre, com recurso, né? Aí junto ao STJD, na verdade, ele entrou com uma comunicação à CBF, a CBF entrou com um pedido ao STJD e ele endossou esse pedido, né? A sequência foi essa. Então a gente começa com essa notícia aí. A gente já tinha comentado aqui, eu tinha comentado na minha análise do jogo, a imbecilidade de terem jogado dois copos, né? Apenas um foi pego pelo juiz, pelo árbitro da partida, mas jogaram dois copos da arquibancada para dentro do gramado, que é de uma imbecilidade gigantesca. E agora, né, do lado de fora, alguns quilômetros do estádio, a gente fala alguns quilômetros porque é uma linha reta, né? Acho que fica o quê? 3 quilômetros, não é algo tão distante. O Largo da Encruzilhada, um imbecil faz uma coisa dessa. Não tem nem o que comentar sobre esse. Primeiro, o imbecil que jogou um copo no estádio com o time ganhando. Como é que fazer com o time perdendo? Imagina com o time ganhando e jogando bem. É uma anta. E aí eu trato o cara que está dentro do campo como uma anta. E esse cara de fora do campo como um marginal. É um marginal. Não tem. Um cidadão de bem. Não pega uma pedra, uma pilha, qualquer coisa, não arremessa no ônibus, não, meu amigo. Pode ser o que for. É um marginal. Infelizmente, as imagens não são tão boas para identificar esse cabra safado, porque se tivesse pego de frente, ia identificar ele. Mas, infelizmente, a imagem eu vi, não dá para identificar tanto. Agora, eu estranhei, porque tinha policial na frente, atrás do carro, É foda. um barulho daquele, a polícia não encostou, bronca. Aí, assim, aí a Federação Cearense, que já estava tratando esse jogo como um jogo muito importante para eles, aí agora o clima de guerra está estourado, né? E Agora naquela, né? Diz, Jorginho, diz. O Santa Cruz tem se posicionado bem, tem os jogadores de Santa Cruz se posicionaram, Marcelo Cabo se posicionou, falaram, lamentaram, tudo, mas reforçaram que a torcida de Santa Cruz tem nova com isso. E é importante destacar, Jorginho, que o torcedor entenda o seguinte: Santa Cruz vem líder da competição, embalado, com a torcida chegando junto, lotando o estádio, né, em sua capacidade momentânea. E o que os adversários querem é que a gente não tenha torcida. É muito mais fácil enfrentar o Santa Cruz fora do Arruda. Imagina a gente perder 5 manos de campo
né? E jogar sem torcida fora do Arruda. Ou jogar no Arruda sem torcida, né? É o que o adversário quer. Então, a Federação Cearense, ela correu isso para se antecipar justamente para que isso aconteça, né? Porque o Ferroviário quer se classificar, né? Então, assim, quanto menos adversários na competição em condições de brigar por vaga, todos os adversários vão se sentir confortáveis. Então, que a torcida entenda que qualquer ato dessa natureza só vai prejudicar o Santa Cruz, né? Inicialmente com a não participação da torcida no campo, né? Ou perdendo até manos de campo, que é o que a gente está correndo a possibilidade de perder manos de campo. Lembrando que o STJD tinha feito liberou em caráter emergencial, tá? Para que evitar que a torcida do Santa Cruz fosse até o Ceará. Entretanto, é preliminar essa decisão, tá? Depois pode vir uma decisão de julgamento suspendendo o Santa Cruz, né? De mandos de campo ou de participação da torcida. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar para Jesus aí. Não é a primeira vez. Já jogaram privada, né? O Santa Cruz já saiu para Alagoas para fazer a arruaça lá, ficou banido em Alagoas, teve problema na Paraíba, Caruaru, pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente acorda aí e não prejudica o clube mais uma vez, né? Dando sequência aí, galera, a gente teve na semana a notícia, a especulação, né? Da contratação de Léo Gamalho, da volta de Léo Gamalho ao Arruda. Alguns veículos de comunicação deram conta de que os investidores da SAF, né, especificamente o Vinícius Diniz, estaria à frente dessa negociação aí para tentar trazer o Léo Gamalho para compor aí o elenco do Santa Cruz. E aí, Jorginho, o que é que tu acha? Léo Gamalho ainda dá? Então, veja só, longe de mim falar que não quero o Léo Gamalho, de jeito nenhum. Para uma Série D, seria muito bom. Mas hoje a gente já tem um centroavante que tem um salário alto, que não é de tanta mobilidade, e eu acho que não casa jogar com Léo Gamalho e Thiago Galhardo. Então, eu não vejo, não vejo um encaixe desses dois no time e a gente mantém a intensidade que a gente tem hoje. Não vejo. O único jogador que daria para sair para Léo Gamalho entrar é Thiago Galhardo. Então, eu não contrataria. No cenário atual do Santa Cruz, eu não contrataria. Eu traria. Com o salário que se especula que Léo Gamalho ganha, eu ia atrás de um outro ponta e de um lateral esquerdo. Mas, se ele vier, ele é muito acima da Série D. E para jogos mais truncados, ele é um centroavante de cabeceador, é um centroavante trombador, é um centroavante mais forte. Então, se vier, ótimo, mas assim, não seria minha primeira opção. Eu acredito que a ideia aí é como tu falou agora no final, Jorginho. Eu acho que é a questão da bola aérea. Isso deve estar incomodando aí o Marcelo Cabo, né? Ou a ideia de equipe que o Vinícius Diniz tem, né? Isso deve estar incomodando ele, porque realmente o Santa Cruz não vem muito bem no ataque, melhorou a bola ofensiva, mas o Léo Gamalho não é um cabeceador, né? Não é, a gente não tem esse cara como um grande cabeceador. E Série D, com esses gramados horríveis que tem, essa bola parada salva. Eu também não vejo com assim muita animação uma contratação do Léo Gamalho. Claro, é um jogador que está acima da divisão que a gente está, né? Então, toda a contratação de jogador que está acima da divisão que a gente está é uma boa. Mas dependendo do que se pensa para a equipe, não cabe jogar junto, né? Não cabe jogar Léo Gamalho e Thiago Galhardo. Eu não vejo. Pode ser que, sei lá, para um esquema aí com o Marcelo Cabo crie, tire um coelho da cartola e funcione. Eu não vejo funcionar, né? E aí a gente teve, na sequência, a notícia da contratação do Renato, efetivação da contratação do Renato. Ele estava já no final de semana aqui, no Recife, e assinou o contrato. Renato, que veio da base do esporte, jogou para o Fluminense, Avaí, jogou por alguns times, teve uma boa fase há uns 2, 3 anos atrás, mas não vinha jogando bem, não vinha
atuando desde fevereiro, que ele se recuperou da lesão, mas não perdeu espaço na equipe da Ponte, né? A Ponte que é a líder do Campeonato Brasileiro da Série C. E o Renato estava treinando, está em condições físicas, mas não estava sendo selecionado para a equipe. Então, Santa Cruz foi lá. Acho que é uma boa contratação, né, para o Santa Cruz, nas condições que estamos, sim. É uma boa contratação. Espero que não tenha vindo com um salário que ele tinha pedido de R$ 100 mil, que aí realmente não tem a menor condição. Né, mas acredito que, como foi divulgado, né, o contrato foi feito com alguns gatilhos para renovação, para premiação. Então, ele deve ter vindo com um salário bem menor. Né? E hoje a gente teve a informação, né, ontem no final do dia, na sexta-feira, a gente teve informação da publicação do nome dele no BID, então está regularizado o Renato. Acredito que não tenha ido para a delegação, né? Eu vou procurar saber, mas até porque Marcelo Cabo disse que para jogar tem que merecer. Né? Ele foi bem claro isso, falando do Matheus Melo, inclusive, né? Para jogar tem que merecer estar ali. E como o Renato chegou agora, eu não sei se ele vem treinando tão bem assim para já estar integrado ao elenco para viajar e ser uma opção. Mas vamos aguardar, né? Eu vou procurar até saber se o Renato viajará ou viajou com a equipe. Acho que é uma boa contratação. É um jogador que, se tiver bem fisicamente, vai agregar. A gente tem carência nessa posição. Inclusive, João Diogo saindo, ele já não estava sendo relacionado. Toda vez que a gente precisa de reposição dos pontas, que estão jogando muito bem, por sinal. Eu sempre fui um crítico de Thiaguinho, mas tem que dar o braço a torcer que ele vem jogando bem, mas os jogadores cansam, são suspensos, eles machucam. E eu acho que foi uma boa contratação. Porém, eu acho que o Santa Cruz ainda precisa de um cara mais velocista para esse segundo tempo. E Renato, ele acho que nesse momento da carreira dele ele não é tão velocista, porém ele é um cara mais inteligente no, no futebol do que o Thiaguinho, por exemplo. Então, mas achei uma boa contratação. Na sequência, a gente teve o aniversário do Arruda, né? Santa Cruz aí, essa semana teve esse fato interessante: 53 anos de história aí, né? De Santa Cruz e Arruda em sinergia, né? Estádio mágico do futebol brasileiro, né? O pessoal lá fora chama de Mundão do Arruda, a gente aqui não tem esse costume de chamar assim, né? É algo mais da década de 70, 80. Aqui a gente chama Arruda, geralmente isso, né? Mas o pessoal por aí por fora do estado chama de Colosso do Arruda. Eu lembro que fui em Natal, e quando eu estava em Natal, para pagar uma disciplina do doutorado lá, o cara falou: você é de Recife? Porque me viu com a camisa do Santa Cruz, né? Eu cheguei com a camisa do Santa Cruz no hotel. Aí: você é de Recife? Sou. Ele disse: você já foi pro Colosso do Arruda? Eu fico olhando pra cara dele assim: porra, esse cara tá falando Colosso do Arruda, velho. Mas a galera se referiu mais de uma vez, quando eu estava lá, do estádio do Arruda, sobre o Colosso do Arruda. Nossa casa construída aí no suor da torcida, literalmente, né? Tem histórias aí do meu avô que dizia que quando ia para o jogo, que na verdade era uma campanha que saía nas rádios, né? Para que o torcedor, quando fosse para o estádio, levasse tijolos, levasse material de construção para que fosse feito a conclusão da construção. Meu avô, a gente morava muito próximo do estado do Arruda, né? Eu não moro mais, mas meus pais ainda moram lá. Uma rua antes da Professor José dos Anjos. Meu avô dizia que quando saía de casa, se tivesse uma construção, uma milheira de tijolos nas calçadas, ele ia pegando dois, três, chegava lá no Arruda e colocava para a galera. E foi assim que o estádio foi construído, finalizado, né? Então, a história do Arruda é muito bonita. É um estádio muito bonito, a verdade é essa. O estádio do Arruda é um estádio muito bonito, porém, eu ouvi alguém falar essa semana, que foi a semana do aniversário do Santa, ou do Arruda, que se alguém daquela época tivesse entrado em coma e ele voltasse nesse momento, ele ia estar familiarizado. Não mudou nada. O Arruda é um estádio, eu particularmente gosto muito do Arruda.
Odeio ir para a arena. Quando o Santa Cruz joga na arena, não é a mesma coisa. A tradição de você jogar no seu estádio é diferente, de você. O dia do jogo no Arruda é muito massa, as ruas ficam. Mas, É um evento, graças né? a Jogo no Deus. Arruda é um evento, literalmente. Exato. Mas graças a Deus, a SAF está vindo aí para dar a atenção devida a esse gigante, porque às vezes você olha coisas no Arruda, você não acredita. Então, graças a Deus, a SAF está vindo aí para dar uma vida a esse gigante. Eu espero e estou torcendo muito para que a gente, em breve, tenha um estádio que a gente possa se orgulhar de tudo, não só da história. Verdade, verdade. Dando continuidade, a gente teve também uma notícia, né, que foi levantado alguns dados estatísticos a respeito do Marcelo Cabo, né, dando conta de que o Marcelo Cabo tem a maior sequência invicta entre os treinadores aqui no Brasil, né? Não perdeu jogos esse ano, sendo mais específico, foram 17 jogos, onde tivemos 12 vitórias e 5 empates. Então ele jogou aí o campeonato estadual do Distrito Federal, né? Com o Capital, que também é uma SAF, e terminou sendo vice-campeão invicto, não perdeu nenhuma partida, né? E veio para o Santa Cruz, perdeu aquele amistoso, né, contra o ABC, se não me engano, não foi Jorginho no Arruda, perdeu aquele amistoso, mas jogo amistoso não são computados nesses dados de sequência, de invencibilidade. E o Marcelo Cabo não sabe o que é perder em jogos oficiais em 2025, Jorginho. A gente tem cansado de elogiar, né, Marcelo Cabo. Eu acho que ele é um técnico acima da divisão. A forma dele de conduzir, eu sei que é fácil, eu sei que é mais fácil trabalhar com vitória, né? Isso é nítido. Mas ele sempre está nas entrevistas mostrando que precisa de evolução, que está no caminho certo, mas não é o patamar que ele ainda quer. E quem tem assistido os bastidores da TV Coral, para exemplificar agora esse jogo contra o Ferroviário, a preleção dele antes do jogo foi absurda. Absurdo. O jogador que não entrar pilhado com aquilo ali, tá morto por dentro. E aí quando você vê o time tá ganhando de 1-0, vai pro vestiário, quando volta, ele tá lá pilhado, ó, vamos fazer outro, vamos matar o jogo. A leitura de jogo dele é muito boa, ele tem me impressionado com a leitura de jogo dele. As entrevistas dele são muito coerentes, eu não vejo ele encobrir os erros, ele fala dos erros do Santa Cruz, e eu espero muito que tudo isso resulte em acesso, porque futebol é resultado, e se ele não subir o Santa Cruz, tudo que ele fizer de bom é Será fato que vai ser apagado. apagado. Vai ser apagado. Então, eu torço muito que eles tenham esse acesso com o Santa Cruz, porque ele na Série C ele ainda vai ser acima do que a Série C. E se esse projeto, se ele conseguir colocar o Santa Cruz ao menos na Série B, a gente vai ter uma coisa que a gente não teve há muitos anos, né? Primeiro, um técnico que tenha uma passagem muito grande. E segundo, que a gente vai ter um DNA. A gente vai ter um time que jogue. A gente sabe como o time vai jogar. Hoje, a gente vai para o Arruda com a expectativa da vitória. Faz tempo que a gente tem isso. E, assim, ó, o Santa vai ganhar. Pô, mas é melhor que jogue bem. Tem torcedor que já tá com essa. Já tá, pô, quero que jogue bem agora. Entendeu? Então, o Santa tá criando um DNA muito interessante. Verdade, verdade. A gente também teve aí uma notícia péssima, né? Que o Israel sentiu o, uma dor muscular, um incômodo, e será poupado do jogo da volta aí contra o Ferroviário, no PV, né? Provavelmente, quem entra na vaga, né, em aberto é o Totti, tá? E, infelizmente, Israel vai perder mais um jogo aí, né, de sequência de jogos que ele vinha fazendo bons jogos, né? O último jogo já não foi aquelas coisas todas, jogou bem, né?
mas já não foi aquele avassalador Israel que foi nas 3 ou 4 primeiras partidas que fez como titular já, né? E o Totti parece que está ganhando a oportunidade de tentar tomar a vaga do Israel. Eu acho difícil, Jorginho, mas são oportunidades que vão aparecendo, né? Eu acho muito difícil. Qualquer jogador que chegue no Santa Cruz ou os que já estão tomar a vaga de Israel, porque ele é muito acima fisicamente. Ele pode não ter feito uma partida boa tecnicamente, mas o lado que ele está dificilmente vai ter um lateral que vai apoiar, porque o lateral vai estar sempre preocupado com o Jael. E nessa partida, apesar de ele ter muitos erros técnicos, ele teve erro de domínio, erro de passe, ele não é um bom finalizador, mas se ele tivesse todas essas características, ele estava na Série A, porque ele é muito acima fisicamente. Então, é uma perda importante. Totti não consegue ter o mesmo desempenho de Jael. A pior partida de Jael é melhor que Totti. Isso Exato, é, exato. isso é um fato. Então é um desfalque importante, mas é um desfalque controlado, né? Ele não está lesionado. Ele vai ser poupado. Então, tá tranquilo. Espero que o Totti faça uma boa partida. Até para ele ganhar confiança, né? Ele não tá fazendo boas partidas, mas ele é um cara muito esforçado. Ele sempre faz partidas com muito esforço físico, né? Então, que ele faça uma boa partida. Verdade. Também tivemos a notícia na sexta-feira da ação movida aí, né, para tentar derrubar essa, essa determinação do STJD de proibir a torcida do Santa Cruz de entrar, né, no jogo no PV, né? A ação foi movida pela Paixão Coral, que é um canal também no Instagram, né? E eles entraram com um recurso pedindo a queda dessa determinação do STJD preliminar, alegando que já existiam torcedores com ingressos comprados, passagens compradas, hotéis reservados, e isso causaria um prejuízo ao torcedor que veio a fazer essas reservas e investir esses valores. A gente não sabe o que é que vai rolar. Hoje não tinha saído nenhuma informação ainda a respeito, mas o que me espanta, Jorginho, é um canal de mídia alternativa ter entrado com esse pedido e a Associação Santa Cruz Futebol Clube não. Infelizmente, eu acho que não vai ter tempo para que isso tenha êxito, né? Eu acho que não vai acontecer nada. Os torcedores que tiverem prejuízo vão ter que tentar o reembolso diretamente com a empresa no qual ele fez o pagamento, porque acho que não dá em nada. Mas eu acho que o Santa Cruz tinha que ter feito mais do que notinha, sabe? Eu concordo, eu acho que o Santa Cruz, ao invés de fazer nota, tinha que ter. Porque é o seguinte, o regulamento diz uma coisa, então o Santa Cruz deveria ter batido no regulamento, né? Exatamente, é o Tentado, mínimo. tentado pelo menos esse mínimo aí, né? Porque eu acho que os torcedores não vão. Acho que não vai ter nenhuma reviravolta, não. Ó, deixa eu só dizer uma coisa aqui para não esquecer. Muito provavelmente vai ter transmissão lá do Ferroviário. E a última transmissão lá do Ferroviário teve a narração e comentários de humoristas. E um desses humoristas é Moção. Puta Então merda, eu lembro, velho. Deve ser vai escroto. ser, vai ser uma resenha. Eu, particularmente, gosto pra caramba de Moção, mas como jogo de futebol vai ser resenha. Bom, galera, aí você deve estar perguntando, pô, os caras não vão falar da SAF, não? Vai falar da SAF, a gente vai ficar um momento aqui só falando sobre a SAF, sobre as notícias que tivemos aí, as excelentes notícias que tivemos essa semana, mas eu queria destacar uma coisa aqui, ó. Se você prestar atenção, todos esses posts aí, né, todas essas notícias saíram nos nossos canais aí, no Instagram, né? Então, você que quer se informar, ficar por dentro do que está rolando no Santa Cruz, notícia de última hora, a gente sempre tenta estar gravando vídeo para estar postando. Entra lá no Instagram, segue a gente, a Tradição Não é Moda FC, né? Curte, compartilha os vídeos da gente para que esse canal possa chegar a mais pessoas. E vocês estão vendo aí, né? A quantidade de informação que a gente teve durante essa semana, todas essas notícias saíram
né, lá no nosso canal no Instagram, e com texto, né, Jorginho? Não é só imagem, não, porque tem canal aí, né? Até o próprio canal do Santa Cruz, né? O Santa Cruz FC, bota às vezes, o de Renato só saiu. Contratado, Renato. Porra, não tem nada, não tem informação, não tem nada, tá maluco, né? Mas a gente tenta aí sempre colocar algumas informações que são importantes, às vezes relevantes, na hora que a gente tá vendo a manchete no Instagram. Pois é, pô, segue aí a gente, porque a nossa, desde o início foi dito pra gente sempre postar o que já tiver cravado, o que tiver certo, a gente evita muita especulação, polêmica que vá prejudicar ou que vá causar ruídos ruins para o clube, a gente sempre evita. É um canal informativo, esses canais da gente é informativo. Então, galera, avançando aqui, a provável, muito provável escalação do Santa Cruz, né, com Felipe Alves no gol, Totti, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues, né? Gabriel Galhardo voltando, graças a Deus, Balotelli, William Júnior, Tiaguinho, Giovani, vulgo Jorginho da Bomba e Thiago Galhardo, né? Então, a gente provavelmente vai entrar com essa equipe aí. Isso levando em consideração que já é um time base do Santa Cruz, né? Só sai o Totti aí, mas já é um time base do Santa Cruz. A gente já tem uma equipe consolidada, né? O Thiago Galhardo mostrou que fez muita. O Gabriel Galhardo mostrou que faz muita falta nesse meio-campo do Santa Cruz. É. A gente teve o Jonathan Paulista jogando na partida. Eu não achei que comprometeu, só achei que não tem a mesma pegada que o cara, são estilos diferentes. Talvez se tivesse Gabriel Galhardo e ele jogando porque o Balotelli tivesse suspenso, talvez a gente tivesse sentido menos, né? Mas eu acho que Gabriel Galhardo é o dono do meio-campo e da equipe do Santa Cruz no momento atual, Jorginho. A gente. Eu gosto muito quando o torcedor tem um time base na ponta da língua, sabe? E hoje o Santa Cruz tem essa formação que o Santa Cruz tem hoje aí, tirando o Totti, que seria Israel, é para mim o time ideal para qualquer jogo, seja fora, seja em casa. Hoje a gente tem um estilo de jogo. Concordo que Jonathan Paulista seria uma reserva para Balotelli, não para Galhardo, né? E aí Bessa seria uma reserva para Gabriel, porém, Bessa não tem a intensidade que Gabriel tem. Então, hoje é um jogador praticamente insubstituível. Thiago Galhardo também, ele é insubstituível porque a gente não tem nenhum jogador que faça o mínimo nessa posição, né? No ataque, No ataque, né? De centroavante. Mas, assim, essa escalação a gente tem tudo para ganhar. Eu acho que Santa Cruz tem um meio-campo de jogadores que controlam bem o jogo. Balotelli tem evoluído com a bola no pé, muito importante. Vale salientar o passe belíssimo que ele deu para Thiaguinho no segundo gol do Thiaguinho. Ele tem evoluído, ele tem uma força física impressionante. Ele é acima de muitos jogadores na força física, ele não chega atrasado. Então, eu acho que essa equipe aí tem tudo para vencer. Eu acho, Jorginho, que o Balotelli do Itamachule, ele já fazia diferença no meio-campo ali com aquela pegada. Tanto que quando teve partidas que ele não jogou com o Itamar, que o meio-campo ficou um buraco monstruoso, né? Agora, o Balotelli do Marcelo Cabo, caralho, ele nem cartão tá levando, pô. Nem É, cartão é tá porque levando. é porque o time de Itamar, ele era mais espaçado e o companheiro de Balotelli fazia com que ele tivesse uma sobrecarga no meio-campo. Porque Lucas Siqueira ele nem é bom atacando e muito menos defendendo. E aí sempre Balotelli tinha que marcar o dele e cobrir a outra ponta. E hoje não, hoje a gente tem os pontas do Santa Cruz, eles fecham bem. William Júnior, ele marca muito bem também quando precisa.
E quando o Gabriel tá em campo, aí é que é absurdo, porque ele marca e joga. Ele é um verdadeiro cadeira de praia. Ele arma e desarma. Ele não tem. Aí Balotelli, e além de tudo, tem evoluído também com a bola no pé. Isso. Então, o Santa Cruz hoje consegue controlar o jogo, tocando a bola, e quando precisa, ele é pau também. Não tem muita conversinha, não. Ciel sofreu na mão dele. Pô. Ciel, quando pensou em se criar, Nem foi cacete. foi pau. E ele deu um grito na cara de Ciel, botou o Ciel logo no bolso. Espero que ele faça isso lá também, mas quando o Ciel começar a se criar, ele dá logo Isso dois quer dizer gritos nele. agora, é importante que ele mantenha lá, né, para poder deixar o Ciel do tamanho de uma Não ervilha, é? né, velho? Botar ele no bolso logo de novo, porque ele é perigoso. Bom, galera, e aqui a gente chega naquele momento que todo mundo quer, né? Aquele momento que todo mundo esperou a semana. Na verdade, a gente vem esperando há quantos anos? Né? Há muitos anos por um momento como esse. É como eu gosto, toda vez que eu vejo alguma coisa nesse sentido assim, que eu leio, que eu paro, que eu fico pensando, eu fico pensando, vem a minha voz na cabeça assim, falando, porra, é tempo de Santa Cruz. Porque a gente tá com um mano, né, que não começou tão bem, com a eliminação para o 13 no Arruda, né, perdeu a vaga na Copa do Nordeste, e aí veio a notícia da SAF, depois o time deu a guinada e começou a jogar melhor, depois fez aquele jogo contra o Sport, depois decaiu e a perspectiva era péssima para a Série D, né, estávamos todos preocupados aí, e aí o Vinícius Diniz começou a dar os seus as suas jogadas no tabuleiro aí e trouxe algumas peças que hoje são fundamentais para o rendimento do Santa Cruz. Né? E a gente ficou naquela expectativa, porra, agora é due diligence. Ninguém nem sabia o que era isso, né? Porra, é due diligence. E aí Santa Cruz, a SAF conseguiu reunir todos os documentos comprobatórios de que tem lastro financeiro para assumir um compromisso de 1 milhão. Né? Entregou ao clube, a empresa de advocacia que está fazendo a gestão, as duas, deram ok, passou-se para a fase da redação do contrato, né, porque isso tudo tem que estar em contrato, tudo amarradinho, e a previsão, pelo cronograma que foi passado pelo presidente Bruno Rodrigues, era que dia 2, né, na última segunda-feira, fosse entregue esse contrato. Entretanto, os empresários, né, os investidores, solicitaram um prazo maior, de mais 4 dias, né, além do dia 2, para poder entregar esse contrato finalizado. E aí, o presidente Bruno Rodrigues participou do programa Fórum Esportivo e deu essa comunicação, soltou essa informação. E de lá para cá, a gente teve um ruído muito gigantesco a respeito disso. A ponto de ontem, na sexta-feira, a gente estava até conversando no grupo do WhatsApp da gente, eu, Jorginho e Baltar, os rumores é que tinha melado, a SAF tinha ido para o brejo e tal, e que o Vinícius Diniz não estaria mais no grupo, e outras informações mais saíram. E no fim do dia, saiu a informação que os investidores estavam almoçando, junto com o presidente Bruno Rodrigues, né, já teriam terminado o documento, estavam só conversando mesmo a respeito desse documento, e no final da tarde o presidente Bruno Rodrigues assinou o documento e encaminhou para o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, e agora o Conselho tem 10 dias, né, Jorginho, para fazer a apreciação desse documento. E aí fazer a sua recomendação de aprovação pela GE ou não aprovação pela GE. O Conselho não vale de merda nesse momento, né? Não tem poder de veto nenhum, graças a Deus e graças àquele que tentou barrar tudo que era de SAF e acabou dando errado para ele, né? Graças a Deus. E estamos aí há 55 dias, Jorginho, do ato final. Então, eu tenho tentado ficar. É porque é um turbilhão de informações, aí eu estou tentando ficar mais tranquilo, focar no futebol do Santa Cruz que tem agradado, faz tempo que não agrada, mas hoje é um dia muito importante, né? Não dá para negar.
Hoje é um dia muito por conta de toda essa especulação, notícia que vai, notícia que vem, investidor que não quer mais, enfim, uma grande notícia, mais um passo. E assim, Bruno Rodrigues entregando essa SAF nos moldes que estão. É lógico que o contrato ainda vai ter que ser analisado pela torcida, pelo público geral de Santa Cruz, mas assim, nos moldes que tem se apresentado, com as pessoas que vão ficar à frente do futebol de Santa Cruz, Bruno Rodrigues, apesar de todas as promessas que não eram cumpridas, prazos que não eram cumpridos, Bruno Rodrigues vai estar mudando a história de Santa Cruz. E, para mim, ele pode não ser o maior, o melhor, mas ele vai se tornar o mais importante da história do Santa Cruz, porque pode ser a virada de chave eterna, né? Santa Cruz sair desse inferno que é essas divisões C e D e nunca mais voltar, ter orçamentos decentes, ter um estádio que dê conforto ao seu torcedor e, quem sabe, galgar competições internacionais, um futuro decente para o Santa Cruz, né? Que a torcida mereça. Então, o Bruno Rodrigues tem tudo para ser o presente mais importante da história do Santa Cruz. Veja, com relação a tudo que vem acontecendo, a gente, inclusive, a gente conversou, né, eu coloquei alguns áudios lá no grupo da gente, e assim, eu queria deixar um recado aqui para o torcedor, inclusive eu vou tentar fazer, Jorginho, um corte, né, eu vou deixar a nossa live completa, né, pós-jogo, um tema pós-jogo, mas eu também vou tentar fazer um corte só sobre SAF, e postar só sobre SAF, porque vai ter um cara que está procurando só sobre SAF, né, e ele vai pegar só esse cortezinho da gente aqui final, né, vai ser um vídeo mais curto, mas que aquele cara que está procurando informação só sobre a SAF, ele vai se interessar por esse conteúdo também. Você que está chegando agora também, dá like, curte, compartilha, segue a gente aqui no YouTube e lá no Instagram, beleza? A gente está soltando tudo que é informação, todas essas informações que estão aí, né? A gente soltou lá no Instagram e tem vídeo da gente também falando sobre o assunto. Viu só? Uma coisa que eu queria alertar o torcedor Santa Cruz, e atenção, é realmente alertar. Vejam, já é a terceira vez que, por motivos de ajuste mesmo, né, de cronograma, que às vezes são necessários num processo onde uma operação que envolve tanto dinheiro está rolando, se especula que a SAF do Santa Cruz não vai dar certo. A quem interessa essa informação? A quem interessa divulgar esse tipo de informação? A gente vê alguns canais de comunicação soltarem esse tipo de informação, né? Levantarem questionamentos a respeito de movimentos da SAF, por exemplo. O Vinícius Diniz não veio para a reunião, então o Vinícius Diniz está fora. Colocando em pé de igualdade Vinícius Diniz e Márcio Cadá, né? E aí eu faço aqui uma reflexão que não sei se Jorginho comunga da mesma reflexão que faço, né, no grupo ali. O dia foi muito corrido. Teve um momento que eu falei mais no grupo, depois teve um momento que o Jorginho falou mais, depois teve um momento que o Baltar falou mais. Baltar, seu nojento, você podia estar aqui também. Então, mas o Baltar não teve probleminha, não conseguiu participar. Então, vejam, e aí é uma reflexão, eu queria escutar a opinião de Jorginho. Nós tivemos a saída do Márcio Cadá, certo? Depois da saída do Márcio Cadá, nós tivemos uma série de eventos e que esses eventos que ocorreram, eles em nenhum momento trazem a percepção, né, o indício de que os investidores querem dar para trás. Então vamos lá. Saiu o Márcio Cadá e o que se saiu, né, o que se investigou até de bastidores é que foi uma decisão unânime dos investidores, né, e que o presidente Bruno Rodrigues só acatou. Beleza. Márcio Cadá vinha fazendo algumas coisas e até quebravam o contrato, né, de confidencialidade que existia. Beleza. Pós saída do Márcio Cadá, nós tivemos a finalização da due diligence, certo? Entrega da documentação e aí uma projeção de entrega do contrato.
Após isso, acho que uma semana depois, chegou o Pedro Henrique, que é o CEO, anunciado como CEO do clube, está dentro do clube, avaliando tudo dentro do clube para passar para os investidores. Ou seja, vai ser o teste de ferro dos caras aqui e vai ficar tocando o negócio previamente. Ele ainda não, nem confirmou se ficará após a implantação da SAF, né, Jorge? Ele disse que está aqui para fazer uma análise do que existe para quando os investidores realmente entrarem, terem esse mapeamento. Beleza, então Pedro Henrique chegou. Depois da entrada de Pedro Henrique, a gente teve algumas informações, como, por exemplo, a chegada de um novo grupo de investidor para se somar a esses investidores. Foi a OnMed, né, aquele grupo de saúde que chegou para também investir no clube. E dizem que vai fazer mais assim, vai se fazer mais presente no retrofit. Depois do anúncio desses investidores, a gente teve o anúncio da contratação do Renato, efetivação da contratação do Renato. Beleza. Depois, a possível contratação do Logan Malho. Né? E agora, a gente combina com a finalização do contrato, né? A entrega do contrato ao clube. Eu não entendi por que essa especulação de que a SAF daria errado, se a gente tinha todo esse movimento acontecendo, né? E que nenhum desses movimentos dão indício de que algo vai dar errado. Né? É diferente da questão do Márcio Cadar, que vinha falando muita coisa, nada vinha se realizando, né? Inclusive, a gente tinha diretor dizendo que ele não tinha dado, não tinha feito nada, ele não tinha contribuído com nada. Né? A gente tinha esse bate-boca, mas a gente não teve esse movimento do resto dos investidores. Né? E aí eu queria ouvir tua opinião, Jorginho. O que é que tu acha desse tipo de informação que vem sendo veiculado, né? Desse tipo de informação que está sendo veiculado? Eu acredito que, não sei, velho, eu sei que é algo que incomoda bastante, né? Principalmente a torcida, que vem esperando algo acontecer no clube há muito tempo, né? Isso dá like, claro, a gente sabe que isso dá like, dá seguidor, dá um bocado, dá engajamento, dá um bocado de coisa. Mas eu fico muito, assim, preocupado, porque o torcedor do Santa Cruz já sofreu demais, velho. E esse tipo de informação causa um ruído gigantesco na torcida. Então, vamos lá. Eu tenho uma opinião muito formada sobre essa SAF do Santa Cruz. Ela para mim, ela está sendo construída de forma errada, porém com os atores certos, né? Eu com toda tudo que aconteceu no Santa Cruz nesses anos e com a chegada de Bruno Rodrigues, apesar de Bruno Rodrigues ter sido não ter sido eleito, né? Que não teve votação, ele foi colocado no cargo por pessoas que afundaram o clube. Não dá para negar. Não cite nem as três letras, por favor. Então, assim, Bruno Rodrigues chega no poder, ele por ser político, todo mundo sabe que Bruno é um cara político, ele conseguiu apaziguar os ânimos e gerir o Santa Cruz. Ano passado, Bruno Rodrigues pegou realmente tudo que ele fala e que ele repete demais, em todo lugar que ele chega, ele repete isso, não é mentira. Ele pegou o clube sem nenhum elenco principal tinha, mais de 6 meses, ele fala 6, às vezes ele fala mais de 6 meses atrasado de salário dos funcionários, sem calendário, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E todo mundo também sabe que em um determinado momento a SAF do Santa Cruz não seria essa. A SAF do Santa Cruz seria dos abnegados. E, não coincidência ou não, o Santa Cruz mais uma vez é destaque nacional por uma vergonha, porque foi uma vergonha dentro e fora de campo. E de repente aparece essa SAF dos mineiros, que todos os outros, para mim, são pessoas que eu não sei quem são, eu não sei qual é o potencial, mas tem um cara que dá muita esperança ao Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz deposita as esperanças em Vinícius Diniz. E aí, para mim, essa SAF poderia ter deixado tudo mais tranquilo se tivesse uma assessoria. Se houvesse uma assessoria que fizesse a comunicação entre
a associação, os investidores, a imprensa, as mídias alternativas, todos esses ruídos teriam cessado. Talvez a assessoria tivesse baixado um pouco a bola de cada, mostrado a ele que não era interessante aparecer como apareceu, porque foi uma perda. A gente sabe que perder cada foi uma perda. Ele é o cara que ia fazer a captação financeira. A gente sabe, não vai acabar com a SAF, mas foi uma perda. Então, muita coisa que saiu da associação poderia ter sido resolvido, muitos prazos que a associação prometeu poderia ter sido cumprido. Então, a falta de uma assessoria especializada nisso trouxe muitos ruídos. A segunda parte, hoje, o Santa Cruz, toda a mídia que o Santa Cruz tem, ela é feita pela mídia alternativa. E alguns canais não têm a responsabilidade de... Essa informação aqui pode até ter uma verdade, porque a gente sabe que toda vez que alguém vai lá e divulga alguma coisa, muito provavelmente alguém do clube passou essa informação. Mas às vezes, velho, a informação é embrionária, pô. Tá tendo ruído, o cara chega, eu tô hipoteticamente, tá? Tá tendo ruído com o Diniz já tá se chateando, não sei não, viu? Aí essa informação sai Diniz tá chateado, não sei como é que vai ser, Diniz pode sair da SAF do Santa Cruz. Então, todo esse caminho, talvez por falta de profissionalismo, talvez para querer ganhar like, enfim. Acontece que, além de criar um ruído para a torcida Santa Cruz, também pode criar um ruído entre os investidores, pode criar um ruído na associação e atrapalhar o processo. Graças a Deus não atrapalhou. Então, eu concordo com você que os sinais foram dados que a SAF estava caminhando, mas o processo dessa SAF foi amador, do início até o fim. O Santa Cruz não teve uma empresa especializada. A gente já está há mais de 3 anos já com a lei da SAF, né? Tem escritórios aí especializados em fazer SAF. Os caras fazem SAF de clubes com muito mais arrecadação que Santa Cruz. Não custava nada, pô. O investidor, já que é ele que vai trazer essa assessoria, e eles iam cuidar de tudo. Mas, infelizmente, o processo foi amador. A verdade é essa. Desde Cadá e agora com... Porque assim, se o cronograma foi apresentado, por que os investidores não cumpriram? Porque não é culpa só da associação, não. Os investidores também pecaram nesse processo. Mas, graças a Deus, a gente está acabando os processos mais chatos. Acabaram, seriam os processos mais chatos, que eram a diligência entre as duas partes e agora a confecção desse contrato. Agora eu acho que vem as partes mais fáceis, porque assim, o conselho não tem poder nenhum. Ele vai analisar e assim, eu acredito que essa GE vai ser protocolar, Hélio. Vai ser protocolar. Isso. Então, acho que esses 2 passos que estão por vir são muito mais tranquilos do que esses que passaram. Mas eu acho que tudo que aconteceu é culpa principalmente da associação e dos investidores que abriram margem para isso. Eu acho, também concordo. Se a gente tivesse uma comunicação efetiva, né, acontecendo entre clube, investidores e torcida, né, talvez a gente diminuísse esse ruído que existe. Porque, vamos lá, existe um cronograma, mas até o próprio presidente Bruno Rodrigues poderia dizer, espera-se que até o dia 2 a gente tenha esse contrato em mãos. Agora, a gente sabe que os caras não estão comprando um biscoito treloso numa barraca da esquina, né? Eles não estão comprando, sei lá, uma mão de milho do São João. Os caras estão comprando o Santa Cruz Futebol Clube e todas as suas mazelas, né? Assim como todas as suas benesses, como torcida, né? O patrimônio, que é a torcida em si, né? Já a história e tal. Então, era preciso realmente ter uma comunicação mais refinada. Acho que faltou isso. O clube e os investidores pecaram. Eu Hélio, espero. desculpa te interromper. A Diz. nota do Santa Cruz
Foi às 11 horas, pô. 11 horas da Santa noite. Cruz, o Exatamente. Santa Cruz soltou uma nota importantíssima para a história do clube às 11 horas. Então, assim, falta realmente comunicação. No Santa Cruz Futebol Clube, a associação nunca teve, né? A gente sabe que no Santa Cruz Futebol Clube, a associação nunca teve, né? Eu espero que essa galera da SAF mude isso um pouco. Não é Não possível, mostrou pô. isso agora. Não mostrou isso agora, né? Mas eu espero que isso mude, tá? Talvez, assim, até o próprio Pedro Henrique, né, como está fazendo toda essa gestão, vendo que vai precisar de um setor de comunicação, porque isso aqui é uma bosta, né? Vai precisar de um departamento médico, porque o que tem aqui é uma bosta. O cara vem para cá e quem faz o tratamento do cara é um xamã, né? O cara não usa aparelho nenhum, porque não tem aparelho nenhum, né? Os aparelhos são obsoletos, o cara cura os caras com chá, né? Aí tem que trazer um departamento de futebol aí, de médico, todos do zero. Então, assim, eu acredito que esse Pedro Henrique aqui dentro vai trazer esse tipo de informação, que é crucial, né, para o Santa Cruz mudar de patamar. Graças a Deus, como você disse, e eu também concordo, essa fase de documentação, de construção de documentos, acabou, né? Acabou. É, a partir de agora, é 10 dias de conselho, 45 dias para a GE, e também concordo contigo. A GE vai ser protocolar, velho. Eu acho que tem aquelas almas cebosas, né, que são associadas e que vão votar ali, como é secreto, né? O cara vai votar ali, porra, não. Mas, mano, vai ser um negócio absurdo. É você que é sócio, né? Que é sócio há mais de um ano, tá inadimplente. E a porra, eu sou sócio desde 2014, mas há 3 anos eu não pago. Vá no clube, regularize e se habilite a participar do momento histórico do renascimento do Santa Cruz Futebol Clube. Santa Cruz vai renascer novamente, né? Depois de tudo que a gente passou aí, é um momento importante. E aí eu deixo a dica aqui para vocês. Velho, viu alguma informação assim, que é uma informação que tem uma chamada muito impactante, né? Falando sobre a SAF, que vai dar algo de errado. Reflete um pouco, velho. Não vai logo embarcando nessa, não, porque é melhor a gente refletir, avaliar se está acontecendo realmente, pô. Tá, tem realmente alguma coisa estranha. Mas tem um cara que acha que as coisas são estranhas o tempo todo, né? E aí não é comum. A gente vê canais aí que só divulgam as coisas estranhas, né? Fica difícil a gente acompanhar e ter confiabilidade nesses canais. Pois é, eu acho que a gente passou por um processo bem complicado. Eu disse a vocês que eu ia focar mais no futebol, mas é difícil, né? Eu sei que muita gente está na expectativa do Santa Cruz da SAF, mas tá andando. Acho que agora vai mais esperar de novo. Agora a gente só tem a esperar agora, não tem mais o que fazer. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, galera, é isso. Estamos chegando ao final aqui. Agradecer a você que ficou com a gente até agora, né? A gente vai fazer aí, à medida que for saindo informações, vai postando lá no Instagram. Vai, assim que possível, fazendo vídeos também para o Instagram e para o YouTube. Tá? Então, você que acompanha a gente aqui nas mídias sociais, segue a gente lá no Instagram e aqui no YouTube. Tem muita gente que assiste os vídeos daqui e não segue a gente. Assim como tem um alto índice de pessoas que acessam o nosso conteúdo no Instagram, mas não seguem. Por exemplo, uma média de postagem aí, a gente faz uma postagem, dá 5 mil visualizações na postagem interações. Aí tem mais de 70% não é seguidor e não seguiu. Então, assim, que você possa seguir, dar like e compartilhar com a galera que é tricolor aí, para que a gente possa continuar fazendo mais postagens, né, e trazendo um conteúdo mais legal. Quero dizer que provavelmente na próxima live teremos novidades. Provavelmente na próxima live teremos novidades, né? Espero mostrar aqui para vocês. Os membros também vão ser agraciados, mas vamos esperar para ver se vai se concretizar. Provavelmente na próxima live já teremos novidade. Aqui não é tradição, não é moda.
né? Eu queria deixar o meu abraço a todos vocês, e agradecer a Jorginho aí por participar, e o gordo safado do Baltar, que farrapou de novo, mas a gente entende, ele está no fuso horário ainda de Noronha. Eu pensei que ele só ia pra lá com o Galhardo. O Galhardo tá em Fortaleza, pô. Aí, sei não, né? Enfim, agradecer a galera aí que acompanhou, reforçar esse pedido de Hélio, seguir, dar moral pra gente que tá tentando fazer esse trabalho. E agora é torcer pro Santa Cruz mais uma vitória, porque eu já tô acostumado. Já tô acostumado a passar a semana com vitória e o Sport perdendo. Tá ótimo. Jorginho, qual é o teu placar pro Mas jogo de amanhã? antes, o Sport não perde mais esse mês, tá? Quero deixar claro. Graças a Deus, o sofrimento deles vai cessar um pouquinho, né? Só daqui E o a Santa 40 e Cruz. poucos dias. E repete-se o placar do Arruda. 3-1 Santa Cruz. Eu acho 2-0 Santa Cruz lá. Acho 2-0, 2 gols de Galhardo de pênalti. Eita. Tá porra. Aí ele Dois gols fica de lá Galhardo de mesmo. pênalti. Vai visitar a galera lá, que ele passou muito tempo lá, né? Vai visitar a galera lá, praia, Aí ele fica pá. lá. E aí já desce pra Noronha e depois encontra com o Baltar e depois volta pra Recife. Acabou. Picado na terça-feira, liberado pra treinar. Valeu, um abraço, Valeu, valeu. fiquem com Deus, até a próxima. Abraço, valeu.